agora a gente vai falar de outro tema, um tema da política, que vem dando o que falar. PEC do fim da reeleição, já pensou? A proposta prevê a unificação das disputas municipais e gerais. E não assim, 2 anos as municipais, 2 anos as gerais. E tenta barrar que um mesmo político possa assumir 2 mandatos consecutivos, que é a reeleição. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto sobre isso na quarta-feira. O relator da proposta é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e vem chegando ao vivo com a gente para tirar várias dúvidas. Senador, muito obrigada por estar aqui conosco. Um prazer ter o senhor aqui. O prazer é meu, Débora. Estou à sua disposição. Senador, olha, a gente sabe que não é de hoje que esse tema vem sendo discutido no Congresso, especialmente em relação à reeleição. Tem algum clima diferente? O clima político mudou para que esse texto tenha ganhado força nesse momento? Com certeza. Eu estou no Congresso há 26 anos. Cheguei em 1999 como deputado federal e a minha primeira PEC, minha primeira proposta de emenda constitucional que eu apresentei foi exatamente no sentido de acabar com a reeleição, de colocar mandato de 5 anos para todos e coincidirem as eleições. E veio nessa luta esse tempo todo. Em 2015, eu fui o relator da reforma política e venho percebendo, Débora, que durante todo esse período vem havendo uma consciência cada vez mais forte, cada vez mais clara, de que o advento da reeleição traz grandes malefícios à administração pública brasileira, quer seja a nível municipal, estadual, nacional. E hoje há uma conscientização muito forte da classe política, acredito que na sociedade também, de que o melhor que nós fazemos é pôr fim a esse instrumento que nunca deveria ter sido colocado na nossa Constituição, que, aliás, quebra toda a tradição republicana que nós tivemos. Todas as constituições do Brasil, desde 1982, a de 1892, a de 1932, de 45, de 67, de 88, nunca as nossas constituições trouxeram a reeleição. Mas no governo do Fernando Henrique, em 97, foi introduzida a reeleição no Brasil, que, aliás, o Fernando Henrique já fez a meia-culpa, já fez artigo se posicionando contrário à reeleição. E eu acho que hoje é um consenso na classe política. No Senado, eu não tenho a menor dúvida de que essa matéria será aprovada por ampla margem, por larga maioria, quem sabe até por unanimidade. É mesmo, senador? Olha só, então conta pra gente como é que estão essas negociações para o texto ir para plenário, né? Já passou na CCJ, agora vai para o plenário. E o senhor já chegou a falar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre o cronograma para esse texto? Não falei, Débora, porque essa semana em Brasília foi uma semana muito corrida. Nós aprovamos na quarta-feira e na quinta-feira tinham muitos prefeitos que foram para a marcha dos prefeitos e eu não fui à reunião de líderes que teve na casa do presidente Davi Alcolumbre. Mas logo que eu chegue a Brasília, terça-feira, vou me informar dele para ver qual a disposição, quando é que ele pretende colocar essa matéria em votação. O que eu posso dizer é que é uma matéria que está amplamente discutida, debatida, é uma matéria que está consensuada e que não há nenhuma divergência que se pode colocar para votar em qualquer momento. O único ponto que nós temos alguma divergência é sobre o tempo, a duração do mandato de senador, que, no meu parecer, eu colocava que o mandato de senador por 10 anos. Por quê? Mantendo a tradição do Brasil, que hoje o mandato de senador são 10 anos, mas o mandato de deputado são 4. Então, 2 vezes o mandato de deputado. E também porque é uma prática universal.
Se você pega os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que muitas vezes serve de exemplo para nós aqui, o mandato de senador nos Estados Unidos são 6 anos, mas o mandato de deputado só são 2 anos. Então, o mandato de senador nos Estados Unidos é 3 vezes a extensão do mandato de deputado. O México, nosso vizinho, aqui latino-americano, o mandato de senador são 6 anos, mas o de deputado são 3. A Austrália também. A Argentina, o mandato de senador são 6 e de deputado são 4. Há uma regra geral que o mandato de senador normalmente é mais estendido, é mais extenso do que o mandato. Tarde, muito obrigada pela entrevista. Senador, além da questão do fim da reeleição, essa proposta ela prevê então uma unificação da eleição, né? O eleitor iria votar nos 9 cargos de uma só vez. A gente trouxe aqui na CNN ontem uma matéria dizendo que o TSE vê isso com alguma preocupação, afinal de contas vai ser necessário aí adaptar muita coisa do ponto de vista logístico e operacional para dar cumprimento a essa medida, né? Por exemplo, seriam 2 milhões de registros de candidatura para serem analisados em apenas um ano. Como é que vai ser feita essa interlocução com a Justiça Eleitoral para que essa medida possa ser implementada com a segurança devida para o pleito? Bom, sem nenhuma dúvida, nós vamos ter que nos adaptarmos lá à nova realidade. Mas eu já vivi, Luiz, uma experiência semelhante em 1982, em que as eleições foram unificadas, as eleições eram casadas. Então, em 82, nós tivemos eleição para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador e senador. Só não tinha eleição para presidente da República. E naquele tempo o voto era manuscrito. E mesmo assim o eleitor não teve nenhuma dificuldade. Hoje, que a urna é eletrônica, que todo brasileiro tem um celular, toda hora ele está digitando com toda facilidade, eu não vejo nenhuma dificuldade nisso daí. Quanto à parte do eleitor votar, eu estou seguro que não haverá nenhuma dificuldade. E, evidentemente, que a Justiça Eleitoral vai ter que se adaptar para, ao invés de ser as eleições descasadas como são atualmente, as eleições virem casadas. Que, aliás, vai ser uma grande economia de recursos para o país. Porque hoje, como não existe mais financiamento empresarial das campanhas, quem banca toda a campanha hoje é o poder público. São bilhões de reais, 5, 6 bilhões de reais, além da despesa da Justiça Eleitoral. E isso são eleições de 2 em 2 anos. Então, veja o quanto se gasta, não só gasta, como também leva esse tensionamento desnecessário. Aí nós teríamos só uma eleição unificada de 5 em 5 anos no Brasil. Eu acho que seria muito melhor para a sociedade, por isso mesmo é que estamos propondo assim. Nós conversamos com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é relator desse projeto. Senador, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Débora, eu agradeço, me coloco sempre à disposição de vocês. Obrigada. E obrigada também, Luísa Martins, por participar desse papo. Obrigada.